Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir. Antes de mais nada ou mais tudo, curta a nossa página no YouTube, nossas redes sociais. Por favor, dê o like, ative o sininho e pode ir no Anchor, no Spotify, no Deezer, que estamos lá também. Cara, você ficou parecendo um pastor pedindo aqui o dízimo agora. Cara, mas é isso, a gente vive desses dízimos, galera. É porque então curta, compartilha e se inscreva na página. É porque a gente está desesperado. Hoje, a gente vai bater um papo com uma coisa que não importa. É uma coisa mínima chamada gastronomia. Né? Ninguém come, ninguém precisa de porra nenhuma. E estamos com duas pessoas muito importantes, assim, no meio gastronômico aqui do Centro-Oeste. Chefe Ângelo Carlos, chefe André. E antes que o Júlio pergunte quem vocês são, até porque ninguém quer saber quem vocês são, brincadeira. Obrigado por virem. Obrigado pelo convite. E, Júlio, faça a sua pergunta. Não, na verdade é o seguinte, galera. Quem é Ângelo? Quem é André? Como é que vocês chegaram até aqui? Da onde vem essa inspiração por gastronomia? Como é que é? Pergunta isso para todo mundo. A proposta da gente é sempre essa, assim, bater um papo. Mas primeiro a gente precisa conhecer as pessoas. Porque todo mundo tem uma história por trás. Né? Bom, eu apresento o Ângelo e me apresento. Eu acho que pode ser. Pode ser assim? Um bate-bola. Eu não gosto de falar muito de mim. Um mashup, assim, né? Acho que fica melhor. Né? Pode começar por mim, pode ser? Então, o Ângelo é um querido, foi meu aluno de gastronomia, né? Na faculdade, na Catupiry, né? E, assim, ele foi um dos meus melhores alunos, estagiários e tudo mais, né? E, assim, a gente já se identificou na época pela percepção, pela sensibilidade pela música, pela arte, o bom gosto, né? Humberto, na época, era meu sócio na Avental, né, que era a escola de gastronomia, que a gente tinha lá no setor sul. E a gente já se bateu de cara, já identificou, e enfim... Isso depois... em que ano? E eu sou muito musical também, né? E antes tinha uma banda de música, né, que era a Valentina, né? Tava falando de Ian Curtis aqui, de Joy Division. A gente falando de som ali. Exatamente, Joy Division, todas essas... É porque é da nossa época, eles são muito novos para isso, né? Mas eu já falei, porque o Pavel, ele é patrocinado pelo Tablete Santo Antônio, aquele que pinta a barra. Isso que ano? Cara... Acho que foi 2004. 4, né? Por aí, 4. Por aí. E, Ângelo, quem é o André? André, cara, o André, dentro da... Quando eu conheci, igual ele falou, já bateu ali, né, o santo, foi muito massa, porque um colega de sala da época da faculdade falou, vou fazer estágio em tal lugar, assim, assim, e tem 2 chefes lá que estão precisando de gente para, né, enfim, deu mega certo a indicação, cheguei lá, o André e o Humberto me receberam, assim, da melhor maneira possível, né, e o André, nisso tudo aí, o que eu percebi? Um cara do mega de um coração dentro da gastronomia, que eu acho, assim, é a linha que eu gosto de chefe. A gente estava até brincando aqui agora há pouco dos chefes estressados, que jogam as coisas. Isso então, assim, nos backstage, que quer dizer, a gente tava... a gente fala no backstage. Então o André, a linha dele não, a linha dele é a linha da cozinha, sabe? Da acolhedora. Com emoção. Então é um cara que, você vê um prato do André montado, você sabe que tem a mão do bem ali, porque nem sempre você tá bom para cozinhar. E ele é um cara que, se ele tiver meio numa bad, ele te fala, não, finaliza aqui, eu lembro na Avental, ele, não, faz aqui, monta o prato aqui e tal. Então, assim, ele te dá aquilo ali que ele sabe que tem essa... Ele tava com preguiça. Não. Espaço, né? E assim, esse lance musical, que é o lance artístico do André, bateu também, porque o cara é DJ, o cara já trabalhou com outras atividades manuais de artesão, que é o que eu levo para mim sempre, e tenho um maior orgulho de falar disso, ele tem também. Então, isso é um dom, que é o dom da arte, que dependendo se é gastronomia, isso é muito massa. Quando você tá com outras pessoas que estão nessa vibe artística, né, do desenho, do corte, da costura, flui demais as coisas. Cara, se eu falar isso, coincidentemente, a gente fez um podcast também, uma entrevista com o Renatinho do Bicicleta Sem Freio. E ele falou isso, ele falou assim, cara, eu faço arte, mas para mim,
Não importa se é um desenho, se é música, se é gastronomia, se é o professor. Se você faz algo com a alma, com o coração, isso é arte. Ele falou justamente isso, assim, que a arte é a dedicação que você tem ao que você faz. É isso. Então, o André é bem isso. A gente leva a arte primeiro, para depois vir aqui o André DJ, o André da gastronomia. Então, a arte vem meio que dando o norte das coisas. Permeia tudo isso, a arte. Assim, eu que fiz o convite para vocês, e eu queria vocês dois juntos, justamente porque eu queria essa coisa do Merlin e o Rei Arthur, né? Essa coisa do mestre e o aprendiz, sabe? Porque... Só não é mestre dos magos e caverna do dragão, né? Não, Porque senão não sai do lugar. o mestre dos magos desaparece. E conhecendo vocês dois, a gente Não, na sabe... verdade você tá mais pra... Star Wars, que é o Skywalker. Não, o Skywalker Yoda e Skywalker. Star Wars. É o seguinte, então. Cara, eu fui da gastronomia até 2015, 2016, quando eu fui obrigado a ser afastado. Vocês dois são as pessoas que eu tive de espelho e, curiosamente, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês. Você me deu meu primeiro emprego. O André me ensinou que era uma disciplina na cozinha. Porque todo mundo acha que cozinha é farra, é o lance, eu vou finalizar Glamour. a salsinha ali. É o tal. glamour. Exato. André, só resume pra gente, assim. Porque todo mundo acha que é botar uma doma, eu sou um chefe, eu sou... A embalagem, né? Exato. Como você define uma cozinha? E o Ângelo responde depois, por favor. Uma cozinha ou um bom cozinheiro? Não. Um bom profissional? Uma cozinha. Como funciona uma cozinha? O que você diria que é uma cozinha? A cozinha é uma coisa que está, primeiro, em constante movimento. É uma dinâmica, né? Uma cozinha profissional são processos, tá? Disciplina, são gestos, é o olhar, né? A forma que você Intuição aborda o conta ingrediente. Sim, intuição. E técnica, a base é inspiração. Né? E muito suor. Mas não Muita adianta você dedicação, ter a muito inspiração, ter a intuição, mas não ter a técnica. Você vai se perder no processo. A técnica é a base de tudo. Né? A técnica da culinária é Eu- a base a- de tudo. a minha- E depois também é o seguinte, para você criar, para você fundir as ideias, os ingredientes. E eu sempre acho que a receita é como uma partitura de música. Ela tem que ter harmonia, né? Não pode sobressair uma nota musical, uma nota X, E ter o tempo certo. aquele punch que dá na comida, aquele sabor, aquele umami, aquele esse, né? Você chegar lá, né? É um exercício, né? É errando que a gente aprende, é um exercício assim diário, contínuo. E assim, profissional que achar que ele já sabe tudo, que ele dia que eu falar assim, esse é o meu melhor, já parei aqui, tá tudo Tá errado. perdido. Tá errado. A minha companheira, cara, ela tem eu vou até colocar aqui depois, fazer um marketing pessoal, chama Quixote Cookies. Ela tem uma cozinha artesanal. Quixote Cooks. Quixote Cookies. Ela faz cookies, Cookies? bolos, cookies. Faz cookies, bolos, doces, enfim. Ela que tinha uma barraca num festival do Bananada? Não sei se ela teve, porque a gente tá junto há um ano só. Ah, demorou. Mas ela- Não, que tinha uma garota lá muito estilosa naquela época do Bananada, no festival Não, de não rock. sei se ela chegou Ela a tava de ter. espartilha, e tinha uma barraquinha, tinha meu Ah, não, coco então brilha. despartilho não deu Meu certo. coco não, não era não? Não, Não? Era meu Pois é, coco porque brilha. com ela eu costumo dizer o seguinte, ela Não, Ele Quixote. tinha um- Quixote. tá. Porque com ela eu costumo dizer o seguinte, quando a gente se conheceu, ela estava sem cozinhar, inclusive. Isabela é o nome dela, gente. Quixote Cookies. Eu vou colocar o link aqui, viu? Ela estava sem cozinhar há muito tempo e ela estava meio perdida. E aí eu costumo dizer isso para ela, que eu fiz as perguntas certas porque ela já tinha a resposta. Só. Ela tinha se desiludido com a cozinha, tinha parado. E eu fui incentivando ela de que forma? Fazendo as perguntas certas, ela foi respondendo, porque ela já tinha a resposta dentro de si. E aí eu resumo sempre para ela isso, né? Toda vez que ela posta algo que ela vai fazer, eu coloco a mesma frase. É quando amor e dedicação se transformam em delícias. Porque a cozinha, de uma forma geral, é o seguinte, você está alimentando a pessoa, mas você alimenta a alma. Você pega aquele filme Como Água para Chocolate, é um pouco daquilo, né? Sim. Você coloca o que você está sentindo na comida. E se você não está bem, a comida não vai sair bem, de certa Tem forma. vários, tem o tempero da Viva, tão pouco. o tempero- exato. Né? Enfim, agora, na comida, o principal é o sabor. A estética é importante e tal, claro, a gente tem pratos com obra de arte, né?
mas o principal mesmo é o sabor. Até pela estética, se você for ver feijoada, maniçoba, não é tão bonito esteticamente Não, falando, não. mas é Não, saboroso. eu morei 14 anos na Bahia. Sarapatel não é bonito, nem Não. para se fazer. Eu lembro de uma entrevista do Ângelo, eu nem conhecia o Ângelo. Ele falando tal, ele falou assim, cara, a gente nem importa muito se os nutrientes são equilibrados tal, a gente importa realmente com o sabor. Você lembra para onde foi Não, essa mas aí que você deu essa? Porque dependendo da situação ali, nem te cabe muito fazer. Tabela uma base nutricional. Não, nutricionista não tem nada a ver com essa. Exato. São feelings completamente... Um é técnico, matemático... Não, sim, é porque a repórter chegou nele, tipo, falando... Cara, você lembra qual evento era? Mas você lembra dessa entrevista que você deu? E logo depois foi quando eu te conheci. O que é interessante, desculpa te cortar, você Não, ter um cozinheiro, você A gente está utilizar... aqui para te ouvir, na verdade. A gente está vivendo uma época agora do KM0, quilômetro zero, o ingrediente local, local food. Né? O alimento limpo, orgânico, o pequeno produtor. Né? A gente está vivendo... Hoje não basta ser hoje um cozinheiro, um chefe. Primeiro, chefe é uma palavra chata, gourmet, um chato. Não, odeio. Gastronomia é uma bobagem, é só no Brasil que tem arte culinária, uma arte. Eu tenho um amigo que ele fala que ele é cozinheiro, ele não é chefe. é Que é daquele cozinheiro, né? gastronomia. Exatamente. Só ficou uma coisa... Tem tanta gente que não é chefe, estudante de gastronomia, no primeiro semestre, recebeu a doma, ele pá, Exato. já põe aqui chefe. É igual o estudante de medicina que já pendura O estetoscópio. É até engraçado você falar isso. Cara, E, na verdade, estão mais para blogueiros, né? Instagrammers de comida, né? E nem food lovers são. Entendeu? Eles são... é engraçado você falar isso, porque assim, Festival Gastronômico de Pirenópolis 2012, foi 2012, o Ângelo? Foi o primeiro, o segundo? Não, foi 2013, Pirenópolis, que a gente fez o... Com quem que você cozinhou? Onde foi? Me fala que eu vou te falar agora, quem é? Não, chamava Sunrise, que foi eu e o Ângelo e o Arthur, a gente Não, fez... você fez... Não, isso foi Goiás, velho. Foi outro festival que você fez. Não, esse você está falando de Goiás. Não, Pirenópolis. Você fala o Arthur Frito? Não, o Arthur Brown, meu ex-sócio, isso. Frito. Eu não sabia que ele Qual estava que com esse ele teve apelido. Não, então, quando convidaram a gente, né, eu já tinha uma parceria com o Ângelo longeva já. E aí falar assim, Pavel, conta como você entrou no mundo da gastronomia. Eu falei, cara, eu tava falido, quebrado, precisando de um dinheiro. Rebelde. E eu, não, mas isso é a verdade. Roqueiro rebelde. Roqueiro rebelde. Hardcore. Não, eu trabalhava no estúdio do Japão, que é o dono aqui da Monk, né? E ele falou pro Ângelo, o cara cozinha pra caralho, dá uma chance pra ele na cozinha. E o Ângelo foi e me deu a chance. Aí a mulher falou, cara, eu não posso botar isso no release. Eu falei, você quer que eu fale o quê? Que eu tava sentindo o cheiro vindo da cozinha, vi minha avó cozinhar, grudei na barra da saia dela e queria saber como Continua isso essa história. funcionava. Não, mas isso é clichê, né? Também um pouco. E essa história É também... o que muitos usam. Não, mas assim, não é que muitos usam, mas que muitos vivem, né? A gente tem várias situações rolando. Cada história é uma história. Não, ok. O A problema... sua história, tem gente que acorda para uma profissão de chefe de cozinha, né? Ele fez faculdade de publicidade, de repente, no meio do caminho, não era publicidade, e desbunda na... O problema não é esse. O problema é você fantasiar algo que não tem. Igual você falou, é clichê. É tão clichê que você não cai. Você entrou nessa cozinha por quê, Ângelo? Você sabe quando a pessoa tem conteúdo e ela vem de raiz. Você quer um exemplo? O Léo Modesto, que está no Mestre do Sabor agora, que saiu semana passada, da diferente. Amazônia. Que é meu amigo. É Ele é um diferente. cara da floresta. Ele nasceu na região noroeste ou nordeste do Pará. Ele tem no sítio Miarim, né, que ele vive. É um especialista em mandioca. Ele é um cara que... Ele é Nesses caras, eu acredito. Igual o Thiago Castanho, eu acredito. Agora me vem um cara do alto do Bueno. O Thiago Castanho já tem um raio gourmetizador. Sim, polemizar. beleza. Mas, assim, por exemplo, é um cara do alto do Bueno. Do nada ele... Eu sei. Não, mas aí calma. Então a gente vai Aí entrar... quando a dona do restaurante, que ela é empresária, e ela é investidora, e na hora do almoço ela põe as tomas de cozinha. Exato. É muito comum isso aqui. Vamos falar de dono do Porque aí a gente vai A dona entrar do então numa restaurante, questão que é o a madame, seguinte, a né? dondoca. Aí a gente vai entrar numa questão que é o seguinte, que envolve, Tem na verdade, demais. várias Nossa. situações. Que é a questão do seguinte. Primeiro, né, o alimento, ele alimenta, né,
A alma, ele alimenta o corpo e o espírito, caralho, a quatro, enfim, desculpa pelo palavra. Mas até que ponto... Papo de budista, né? Você tá até muito que, budista. calma, até que ponto a cozinha, ela é supervalorizada hoje em dia, essa coisa dos chefes e tudo, da supervalorização, e até que ponto essa naturalidade, essa coisa natural e artesanal dos cozinheiros tradicionais e tudo vai se perdendo com o tempo? Com essa história. Existe uma briga aí entre o cara que já tem o dom, que a gente falou da arte, aquela coisa toda, às vezes ele já traz isso ali da fazenda que ele viveu, que ele cozinhava, às vezes por obrigação, por tratar de peão ali na hora do almoço, de café da manhã, aquela coisa toda, enfim. Dependendo da origem da pessoa, isso vai te trazendo, né, vai te jogando no mercado quando você vem vou para uma cidade grande, vou arriscar. Aí o cara cai numa cozinha por acaso, aí o cara fala, pô, o cara cozinha comida de roça. Ele então, fazia uma pra comida mim, de roça, ele interessante. começa a fazer isso... Para mim é interessante. Então, esse olhar depende muito, assim, da visão ali do empresário, do empreendedor, mas eu acho que é questão, às vezes, da oportunidade, do local que você está, o cara fala, pô, eu vou investir nesse cara. Porque, realmente, a gente vive... Esse é um contraste, às vezes, ruim, mas... Investir não, dá oportunidade, porque eles não investem em nada. Investir, justamente. Boa Entendeu? observação. Eu tenho 26 anos de profissão, toda a minha carreira eu botei no meu bolso. Nunca a empresa me deu uma viagem de pesquisa, o meu rolê, a minha parada, entendeu? Todo o meu acervo Aqueles de livros. filmes que tem que ter um dono de um restaurante que contrata um chefe da autonomia, isso é falácia. Não, autonomia é uma coisa. É uma te coisa. dá Autonomia. Da autonomia. Então, Mas assim, depende. É uma autonomia, às vezes, limitada. mas do você tava falando que a cabeça Agora, dele... existe uma diferença de Vocês cozinhar lembram do caso em do Cave? casa, de cozinhar em casa, de cozinhar para peão, de cozinhar num restaurante Isso, diferente. São 3 situações. Então, o lance é você porque saber essa é a cozinhar. questão do que eu estava Porque falando depois também. você tem que profissionalizar. Que você tem que primeiro... O que faz é que nem um- cozinha de navio. Cozinha de navio é isso aqui, ó. Puf. É um horrível. fast food Não, é o bonito. fast do trash do fast tudo. Isso. Só que é tudo químico. Entendeu? Exato. É tudo industrializado. Que E a questão é indústria essa? acabou com o paladar do ser humano. Acabou. Entendeu? Com o lado sensorial. A indústria acabou. Lembra do Cave Bistro, que você chefiou, Ângelo? Sim, O Cave Bistro, eles pegaram uma consultoria de alguém bem... foi. Hoje o cara é bem conceituado. Você lembra o que virou a consultoria do cara, né? Porque aí mais Não, ou- mas a aí você falou consultoria, ele deu consultoria e foi embora? Sim. A Cara, equipe, ele né? exigiu certas coisas que, assim, é como você chegar... Entendi. Morangos colhidos pelos monges certos Não. de ver. Ele exigiu camarão fresco. Tá, sempre você Ele é de controla. Goiânia. Tá. Entendeu? E hoje ele é um cara, assim... Sabe o que eu tô falando? Sei. É, É porque, assim, se chega num ponto que quando a gente fala assim... Afetação de base. Chefe de cozinha. Ah, tem chefe de cozinha que formou agora, tem chefe que não é formado, é uma discussão longa e, assim, a gente vai, às vezes, só conhecendo o profissional, conhecendo o restaurante, pra gente entender realmente se o cara realmente é o Se ele chefe. sabe pilotar um fogão, Se ele sabe se fazer tem conta. essa pegada mesmo, mas enfim. Agora a questão da consultoria, que é uma coisa que eu pratico hoje, só faço consultoria, é a mesma onda. Então, assim, você tem um cara que tem o nome, tem a fama, porque já fez outras casas, o cara já tem um negócio que deu certo, né? E você tem um cara, às vezes, que não tem tudo isso, mas que o cara faz também. Só que aí você tá entrando no mercado, você propõe alguma coisa, o cara não quer pagar para ver, às vezes, se vai dar certo. Então o cara... Exato. Foi É esse porque o você caso. já tem a O estrada, cara você pegou, tem a experiência. Aí o cara pega a pessoa de fora, que é o que aconteceu. O cara faz o cardápio e vai embora. Só que aí, daí uma semana, um funcionário seu, que não entendeu as receitas, ou que ele pede para sair. o que é muito normal. O consultor né? não vai vir e treinar ele. E às vezes a empresa familiar Às vezes- e vê o dono e fala, olha, minha mãe faz um pastel aqui, aí puf, atravessa. Pois é. Não, não sei o quê. Isso. Ah, não sei o quê. Aí vem a pergunta. Quem o manda que quem tem o dinheiro. Né? Aí é foda. Agora você estava falando dessa coisa dos cozinheiros artesanais, aqueles que têm história e tudo, referências do modismo. Aí vem a pergunta do seguinte: o que faz um prato, por exemplo, você faz um prato feito por R$10, o que faz a diferença de um prato que custa R$10 e ele for produzido de outra forma, ele passar a custar 100? A pergunta, na verdade, é a seguinte: o que faz um prato ser supervalorizado ali? E eu estou fazendo a pergunta, mas eu já tenho entendi uma o que você ideia quis sobre dizer. isso. Claro, O mesmo, claro, o me- o então mesmo entendi. prazo, o bife Entendi. a cavalo vendido no Isso. popular, ele é Não, no R$10. centro de Goiânia eu como muito bem, num restaurantezinho lá, um PF, a 12, 13 reais, que é A incrível. gente estava falando dos bastidores dos podrões. Eu como, né? Marcelo Solar come lá, o Gilmar Camilo, essa galera toda, sabe, bacana. E Porque a gente estava descola. falando dos podrões nos bastidores, né? Você tem cozinhas de
botecos que fazem ramos maravilhosos. Sim, sim. Comida só tem duas, boa e ruim. Boa e ruim. Tá, ela pode ser em Paris, como ela pode ser em Montevideo, no interior de Goiás. Ela pode ser bonita, dizer ela nada. pode ser feia, mas é boa ou ruim. Boa e ruim. O mais importante é o sabor, é sensorial. Aham. Né? A gente é meio Zé Colmeia, a gente vai pela fumacinha e segue, não vai Você flutuando. falando sobre comida sensorial, você pega aquele documentário, aquele Giro Dreams of Sushi. Você já viu? Sim, sim, eu vi um Cara, é capítulo. fantástico. O Giro, ele é um sushi Oi. bem antigo, lá do Japão, um Sim. restaurante pequeno, no subúrbio, enfim, no metrô, com poucas mesas. Você chega lá, você não escolhe. Você senta e ele te serve. Tá. E ele fala que ele proporciona... Isso é autoral. Isso. É um cozinheiro autoral. É, Aí você tem o quê? A qualidade principalmente esses restaurantes de alta gastronomia trabalham com altíssima tecnologia. Né? Mas no caso e dele é trabalha com artesanal, produtos, né? por exemplo. Não, mas é um trabalho artesanal em todos eles, seja onde for, é artesanal. Se você for esculpir, né, uma abobrinha, já é artesanal. Não estou falando é fazer artesanal. pinguim de berinjela, não. Isso é brega, entendeu? Já era. Né? Não é Pois isso. é, no Giro, o filho dele Eu lembro fica que eu fui fazer o emocionado. pinguim de berinjela, você brigou Você comigo. fez pinguim de berinjela? Não, eu fui Ah, fazer oh hoje. my God! No documentário Giro, o filho dele, que é aprendiz dele, fica emocionado, por quê? No documentário Giro, o filho dele fica emocionado porque depois de 200 ovos, ele fritando lá, fazendo 200 ovos, o pai fala, agora você está perto do Mas teu é o gosto. japonês, é a perfeição, é a prática, é a sistematização. Primeiro a gente aprende, depois se sistematiza, depois adquire velocidade. Exato. É o processo natural. Processo japonês. Pronto, é isso. Pois é, acabou. e ele fala isso que é ele- interessante. e ele fala a que ele disciplina. promove isso, assim, que a ó. gente é brasileiro, a gente estava vendo o oba-oba, né? Vai levando ali, papapá. Né? A gente, A agora, feijoada resume muito a bem, capacidade de nossa. improvisar, eu morei nos Estados Unidos 4 anos, a capacidade de improvisar dos neolatinos que vão desde a América Central, essa galera, os mexicanos também, galera, o nossa giga, Aham. entendeu? A gente tem plano B para tudo, né? Nem plano bobo. sabe onde é que mas eu vi? o americano não tem isso, só para me Não tem. concluir. O cara vem do CIA, uma escola que custa $35 mil ao ano, sei lá, tipo assim. E, cara, ele é se o cara. padrão. Se você mudar um ingrediente, olha, você vai botar agora. Na próxima vez que você for fazer, você vai colocar meia xícara de cerveja. Ele desmorona. Ele não tem essa. Da tela azul. Não tem esse molejo. É o seguinte, eu quero saber de vocês dois. Desculpa, tô falando muito. Não, a Não, intenção é. essa. A gente tá aqui pra conversar, bater papo. Tem galera que só tá ouvindo. Eu tô fazendo o cover do Ribamar, do Sai de Baixo, pra quem não tá ouvindo. Eu tô com uma blusa de rock e boné de beisebol. Tá bom? É o seguinte, E eu tô fazendo o cover daquele velhinho do Coragem, o cão covarde. eu quero saber de vocês dois é o seguinte. Quando cozinha virou profissão? Quando vocês foram levar a sério? Até porque vocês vieram de escolas diferentes, de épocas diferentes. Sim. Quando... Ele fez faculdade, eu não fiz. Eu dei aula na faculdade você dele. foi Não, professor calma aí. Professor dele, você foi Uma vez brigaram comigo porque eu segui uma instrução sua e eu xinguei o professor lá. Falei, eu tô seguindo a instrução da André Barros. Mas, Porque ele é enfim. engessado, né? Exato. Ele é Mas eu engessado. quero saber quando vocês viram. Primeiro pelo professor, depois pelo aluno. Quando cozinha vira uma profissão para você, André? Como é que começa? Para mim virou uma profissão por necessidade. Tá igual eu, tá Por vendo? necessidade, quando eu morei nos Estados Unidos. O meu primeiro emprego foi em cozinha. Eu vinha do ramo de fast food, da Pizza Hut no Brasil, quando chegou em 94. Eu só usei a Pizza Hut em 3 meses, tal, consegui um contrato, fui em Brasília, consegui um visto B1, B2, pá, América. E já caí na cozinha 3 dias depois. Você queria fazer o quê lá nos Estados Unidos? Cara, eu fui fazer fotografia até cabelo eu fazia, que era sobrevivência, porque eu sou meio globetrotter. Mas você caiu numa cozinha normal, tradicional? Cara, eu trabalhei numa cafeteria, num bar, num pub, uma cafeteria que tinha um bar, tinha um... Onde era? Qual a cidade? Chamava... Não, a cidade. Boston, Boston. Massachusetts. Eu cheguei no inverno ainda. Chamava Club Café. Era um bar, um restaurante com a chefe, e tinha um clube cabaré atrás, que eram shows. Era uma casa, um restaurante gay num bar, num bairro era de para gays evangélicos. em South End. Helvangélicos. Helvangélicos. Então era o café e a boate. Era, e a chefe era maravilhosa, que era a Julia Brandt, né? Uma sapa assim, meio professora de motorista de Kombi, mas assim, mandava muito. Caminhoneira. Entendeu? Caminhoneira, operada de fimose, entendeu? Assim, E lá ela já produzia pratos com qualidade, poderosa, maravilhosa. Grande amiga até hoje. E ela me fez chorar, assim, ela me moeu assim no 16. E aí, E assim, eu Aí trabalho. isso se torna...
Então isso aí, Determinar, aí isso foi. falar, Cara, falar, eu não quer queria, falar. porque assim, era uma relação do caralho, entendeu? Porque eu quero chegar na hora que ele E monta a neve, escola tudo. e ele fala. Mas aí a escola Eu quero chegou. falar, aí, quero- quando eu quero fazer ele voltei pro chorar, Mas Brasil. são etapas, caralho. Voltei Você pro tá Brasil, queimando. como montei aí rolaram várias histórias do Brasil. Quando eu vim embora pro Brasil, eu voltei para ganhar um salário mínimo, pegava um ônibus na Avenida Goiás. E trabalhava entendeu? onde? Trabalhava no Dom Sebastião, na Rua 8, com o Delay, com a Nádia. Fui cozinheiro ali. Eu trabalhei numa confeitaria meio gourmet, mas não curti, não deu certo, pá. E fui pro Dom Sebastião. E meus amigos falaram, você tá louco? Eu não aguentava mais morar e ser robozinho. Morar nos Estados Unidos e virar tipo um robozinho, pulando de restaurante em restaurante. Eu queria ser eu queria ser um chefe, eu queria crescer, eu queria ter voz, né? Eu queria representar, né? Eu queria provocar, né? Eu queria devorar. E repassar o que você viveu Sem também. dúvida, dividir, compartilhar, claro. aí você abre a Sempre, até escola e hoje. ele entra. Aí ele entra na história, lá na frente, no Parangolé, ele entra lá, né? conta como ele já é, entra começou. na Aí- etapa 4 do jantar. O André foi assim, eu entrei nessa área e tem a ver com essa época do André, que eu era emplacador de carros de uma concessionária. Então era salário mínimo, Existe essa profissão? R$ 490 por mês, né? Enfim, minha família veio do Aprendeu a interior fazer pra aquela cá, torção lá do... torcia paradinha, o chumbinho ali, pá, enfim, eu fazia aquilo ali e... Só na pistola de pressão. Não, era Nada, era não, alicatão. alicatão. É, alicatão. E aí eu tava lá, minha irmã fazia faculdade, nessa faculdade que eu fui estudar, e aí eu tinha aquela condição, eu falei, pô, o curso é o valor do salário mínimo. Eu vou ter que pedir conta e entrar, meter a cara e ver o que rola. E aí isso eu fiz, falei, eu já tinha trabalhado com artesanato de cinto, de couro, bracelete, fazia umas coisas, fiz até pra galera toda. Já gostava do trabalho manual, né? Uau. Esse signo, Áries. Ariano. Tamo E aí eu peguei e falei, pô, eu vou fazer esse negócio, né? Enfim, matriculei, estudei 6 meses só com a matrícula. Não tinha grana pra... Mensalidade é uma fortuna. E aí a vantagem de ter entrado pra faculdade dessa forma, a mensalidade era caro. Pô, um salário, velho. Eu tava, enfim, tava namorando, mas assim, você quer... Pô, você quer levar a sua vida Era de o uma primeiro forma mais... curso, era gastronomia, era moda. que era- Cobaia, assim, de frisson, tudo, frisson, né? frisson, Frisson frisson. total. E não tinha raio gourmetizador ainda na época, né? Enfim. Mas aí o que acontece? Conheci André, a vantagem de ter entrado lá, conheci André, conheci Humberto, Emiliana, a Cris, a finada Cris. Mas eu e Humberto e Emiliana, a gente vem da primeira geração de chefes, Sim, que é o Renato Stein. isso, Renato Stein. Então essa galera eu conheci lá. E quando eu entrei, como era o primeiro curso, dono de buffet, dono de restaurante, essa galera toda tava lá. Então eu vi a oportunidade e falei, pô, vou mostrar meu trabalho, porque alguém aqui vai me Contratava. enxergar de alguma forma. E isso eu fiz e deu certo. Fui pra Panela Mágica, fui trabalhar em restaurantes e aí exercitar e eu ficava assim. O extracurricular, porque a faculdade é Extracurricular. da base. Entendeu? Enfim. É tudo truque. A faculdade não dá nada. Truque, Dá nada. Ela quer só o seu dinheiro. E aí eu ficava 7 meses num restaurante, 1 ano no outro. E isso, enfim, depois eu tranquei a faculdade 1 ano. E como eu já conheci uma galera, eu trabalhava de dia, de tarde, de noite, fazia evento, aquela loucura de, né? Levantei uma grana, fui lá, paguei o que eu devia, matriculei de novo, peguei outra turma e vamos lá. Vou falar uma coisa aqui que eu nunca Trata o peixe e desvia o gato. Eu nunca comentei isso. É agora com que você vai André, fazer ele chorar. Mas agora é um negócio que pra mim é muito marcante. Ele às vezes não lembra disso, porque a gente viveu várias coisas legais na época da faculdade. Tipo, eu era o cara que não tinha dinheiro pra comprar faca. Mas assim, a coisa rolou. Achei o potencial. Esse cara aqui, eu fiz uma prova de culinária brasileira. Esse cara falou pra mim, velho, você é um dos melhores alunos, irmão. Você tirou 6,5, sei lá. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, não tive tempo e eu não tenho dinheiro pra apostila. Não tinha dinheiro. Eu ia pra faculdade a pé. Ele falou assim, vem cá, pegou a apostila de professor dele, aqui ele imprime pra ele, me entregou, fiz a prova de novo. Então, assim, esse tipo de situação, eu não aceito, Aí eu tiro a roupa e dou. Assim como esse cara aqui me defende em qualquer lugar. Esse cara Eu sei é o disso. Lucas Panela. Quando ele me falou que você viria, ele... Aqui tá rolando assim, né? Eu tô sendo meio termo. Eu faço isso com o André, faço com o São Humberto, 3 Emiliano. gerações. São 3 gerações. E outra coisa, isso e ninguém vai tomar isso de mim. A faculdade não me ensinou isso, sabe? Isso que o André fez, a faculdade não cobrou isso dele. André, você tem que dar Não, valor provavelmente à ele sua comprou outra você tem que apostila pra trabalhar ele. com o coração. Isso é dele. Então, esse tipo de situação, isso aqui é massa. Hoje Genuíno, né? Genuíno total. Então, assim, a gente se falou por coincidência essa semana uma vez, hoje nos falamos de novo. E é um cara que tá sempre lembrando de mim.
só me indica pra coisa legal. Fala, ó, projeto massa, que é sua cara. Sabe aquele cara que não te põe em furada? Programa de TV amanhã. Então, assim, eu vou andar com quem? Cara, Eu não tenho, eu não preciso falar que isso é destino, é Deus, não sei. Não, cara, é suor e lágrimas. É muita coisa boa junto. E essa época sabe, da assim. faculdade mesmo também, foi em 2004 eu fui do júri Isso. da primeira Veja Goiânia, fui do júri. Pá, 2005 me tiraram do júri, do nada. Eu fiquei de cara. Aí um dia eu estava em Goiás fazendo um festival, vim aqui em Goiânia fazer uma foto com o pessoal da Veja. Eu também não entendi nada. Fiz a foto lá usando a porta do cinema, lá no Flamboyant. Na saída o do... fluxo tá rolando, eu tô indo. Pá, eu tava indo. Voltei para Goiás trabalhar o festival. Daqui a pouco, dias depois, ganhei, 2005, o primeiro prêmio Veja Goiânia. Comer e beber, chefe do ano, eu. Lembra? Lembro demais. Uau! 700 pessoas na festa, o povo, e eu já mamado, quase caí no palco, prêmio, entendeu? Foi uma loucura. Mas assim, nem esperava aquilo. Mas aí foi. Aí tudo começou. Então ele me conheceu numa outra época, mas independente de conhecer hoje tudo, essa caminhada, porque acabei que eu sendo na turma, foi na sua turma da Marise? Senhora da Marise? Baioque? A turma dele, a primeira turma de gastronomia da Cambori, tem meu nome, chefe André Barros. Ao mesmo tempo, uma galera fez um complô para me tirar, abaixo-assinado e tudo, porque era muito punk. Foi quando eu entrei. Muito punk, as meninas fizeram, mas acabou que não tirou, eu acabei ainda sendo homenageado com a turma com meu nome, com placa e tudo, enfim. Mas o carinho que eu tinha por eles, assim, era muito grande, eu dividia, eu levava o meu irmão morava em Manaus, e ele encontrou um fóssil mesmo. Uma vez, na fazenda dele em Taquatiara, perto de Taquatiara, caminho de Taquatiara, 190 e poucos quilômetros de Manaus. Eu vou fingir que sei onde é. Mas 90 e poucos quilômetros de Manaus, saindo. E lá ele tinha um seringal. Eles acharam um fóssil, que na verdade era uma massa que naquela época os índios faziam, bem lá atrás. Eles amassavam, a rota deles amassavam mandioca e embalavam em folhas de bananeira, amarrava e enterrava. E aquilo virava depois um fóssil, uma pedra, uma coisa assim. Mas era de mandioca. E eu tinha ele, não sei nem se eu tenho ainda, mas eu tinha ele lá em Manaus. Eu trouxe ele para mim, né? Então eu levava isso para a faculdade para dar aula para ele. Conteúdo. Ele levava, não era só a receita ali. Eu pedi um vídeo. Eu levava um videocassete, eu pedi para videocassete. Eu gravava fitas em casa com os primeiros programas do GNT do Alex Atala e a Flavinha Quaresma, que era o Tá na Mesa. Gravava isso, discutia com eles, a gente papo. Então assim, eu provocava. O que me irritava era aluno atender o telefone, entendeu? E tipo assim, eu tô pagando a faculdade, aí chegava o Ângelo depois, atendeu o telefone e voltava, pô, explica de novo, não explico de novo. Entendeu? Pergunta pro seu amiguinho. Mas eu me doava, e assim, tem um cara que quer morder a bola e chutar no gol. Ninguém bate bola no campo de terra e vai fazer gol contra. É o caso dele? Deixa eu contar uma coisa engraçada. Esse cara. aqui também, né? Foi uma coisa engraçada. Você era chefe. Gostoso. Punk, né? Gostoso. Punk. Você era chefe do Blue Tree Towers. E eu iniciei antes, depois eu fui para a faculdade. Assim, eu entrei na cozinha antes, aí eu vi o movimento, aí a galera, você está dando bem, faz o curso. Eu fui fazer. Aí eu lembro que você tinha conversado com o Ângelo, pediu uma indicação de alguém para trabalhar no evento do Dia dos Namorados. Aí o Ângelo me indicou. Lá pro... Foi no Blue Tree Tower. Isso, aí eu cheguei lá daquele jeito mesmo, camisa regata e tal. Eu era bem magrelo, não era gordo. Não, você era forte, um monte de shape. Cara, ferro, né, querido? eu lembro na hora, eu nunca tinha visto uma cozinha de hotel. E aquela loucura, não sei o que, ainda mais para Dia dos Namorados, ia ter uma apresentação do Cristiano, o careca, o Cristiano... Cara, aquele... Eu queimei o HD, desculpa. Tá. Eu bebi a memória. Eu só lembro que o André virou assim pra mim, você vai fazer isso, você vai fazer isso e vai fazer isso. Eu, o que é isso? Aí ele, meu filho, você sabe pegar uma faca? Eu falei, sei. Falou, vai lá, corta isso daquele jeito e tal, eu vou te dar uns 20 minutos. Eu, tá, em 10 eu terminei ele. Obrigado. É linha de produção, né? Uma cozinha Sim. dessa é linha de produção. Só que não é uma coisa mecânica, é uma coisa artesanal e é uma coisa que ao mesmo tempo é automatizada, mas você foge disso um pouco. Né? Porque o legal da cozinha é porque tem cozinheiros que levam a vida no automático. Eu não levo. Entendeu? Eu não tenho um dia igual ao outro.
Todo dia é meio diferente. Então, na minha casa, cozinhando na minha casa, a forma como eu monto meu café da manhã, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estava fazendo ontem, que eu fiz live, hoje com vocês, depois da manhã eu faço televisão, depois eu estou fazendo reunião, depois estou fazendo namorados e por aí vai, final de semana no clube. Então, isso é legal. Você não fica naquela rotina, né? Cara, a gente conversou pouco nos bastidores, está conversando aqui, mas eu tive uma referência quando a gente começou a conversar ali de um cara que chama Jon Favreau, não sei se você conhece. Ele é um diretor de cinema, ator também. Que dirigiu o Iron Man. Ele fez o Iron Man, ele faz aquele motorista do Iron Man, e ele fez um filme fantástico, que é aquele filme Ele de dirigiu chefe. o Iron Maiden? Ele dirigiu o Iron Man. Iron Man. O Iron Homem de Ferro. Man, entendi, Iron Ele Maiden. dirigiu o filme Homem de Ferro. Iron Ele é o Man. motorista do Homem de Ferro, do Tony Stark. Né? E ele é diretor de cinema. Ele tem, inclusive, uma série também sobre gastronomia. Mas ele fez um filme fantástico, chama Chef, que é um chefe de cozinha... Do Food Truck? Exatamente. É maravilhoso. Você me lembrou ele. Maravilhoso. Você me faz uma referência sobre ele, que é justamente aquilo. Ele começa a pesquisar outras coisas, fala, hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, enfim. Que é a história da intuição e buscar A sempre... minha cozinha é muito intuitiva. É isso, você me lembrou. Que é o que os americanos, nós neolatinos temos... Quem sabe usar essa percepção vai embora. Porque você é intuitiva, né? Mas os americanos são quadrados, industrializados, Cara, engessados. não, tem uns caras bons, estou falando Thomas Keller, tem vários caras bem... Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain também, doidos, né? Porque o cozinheiro tem que soltar o freio de mão. Aquela japonesinha da Califórnia. É uma japonesinha da Califórnia, esqueci o nome dela, que é uma mulher fantástica também. Mas assim, eu na verdade, eu desvinculei um pouco você está falando que eu desvinculei um pouco dessa gastronomia lá de fora, eu estou muito voltado para o Brasil, para os chefes nossos, para o nosso quintal. Então, assim, a gastronomia deu uma reviravolta muito grande nos últimos Você olhou para esse cara que ele descobriu o boi curraleiro? Boi curraleiro? O boi curraleiro. Foi você, né? A gente tinha um projeto da UFG, a gente foi convidado lá para fazer o boi curraleiro, enfim, assar e provar a carne bem no começo. Esse boi é aquele boi, aquele Aquele roda- O chifrudão. Ah, que tá, o um- chifrudão. é, Mas não é o boi no rolete, não, né? Não, o boi curraleiro, ele é uma espécie. Não, eu sei, não imaginei assim a propósito, que o povo adora um boi no rolete. Não. Aquele bom Eles animal. até fazem eu não ele gosto também, eu não gosto de assim, nada no mas- rolete. Não, entendeu? não. Sabe por quê? Parece um cadáver rodando. Não, André. É um cadáver. Você não tava no nosso Eu gosto. Pitadas, então. Não. Conta, Ângelo, conta. Não, esse lance do boi curraleiro é Vou no banheiro. projeto da Pode ir, UFG. fica à vontade. Projeto da UFG e eu e o chefe Marcos, amigo Marcos Costa, a gente foi convidado para fazer a carne, para provar e dar um feedback sobre o boi, né? E aí a gente fez Porque um ele evento. não era uma carne utilizada para isso. Vocês estavam... Não, Esse boi é assim, é o curraleiro pé duro, que eles chamam em algumas regiões, né? Então, nessa época que a gente fez esse trabalho, ainda não tinha a carne muito fácil para se comprar. Para você comprar a carne, tinha um açougue, acho que no Tocantins, você tinha que falar, eu quero uma parte do boi. Então, tinha que ter uma autorização. Hoje eu acho que é mais tranquilo isso, no mercado você já compra de uma forma mais tranquila. Mas a gente fez esse evento para falar do boi, mataram o boi, que era um boi de estudo de uma pessoa que criava aqui, né, de um fazendeiro aqui no estado. E aí foi muito bacana, assim, que era um projeto muito legal. Tem esse boi mesmo, o mesmo pé duro, que eu, igual eu falei, estava falando nos bastidores, minha família conhecia esse boi. É lógico que vai se perdendo, às vezes, as raças, né? E esse pé duro é um negócio bem interiorano mesmo, assim. São de regiões mais afastadas. É um boi que vive com pouca água, pouco pasto, né? E a carne dele é sensacional. Então, o 45% de marmorização, A né? marmorização é dele, assim... É quase perto do Wagyu lá, que tá na moda, né? Entre o Wagyu e o Angus ali, uma coisa assim, não sei, posso estar falando besteira, mas nunca pus as carnes para Não, mestre. Mas assim, o projeto, então, ele tinha por objetivo, inclusive, explorar e identificar o potencial comercial disso. Isso, e aí a gente foi para uma fazenda, foi assar essas carnes, a gente assou, inclusive a gente pegou uma lenha que era de uma cerca antiga, de uma fazenda de mais de 100 anos, a gente assou a carne com aroeira, que nem podia usar assim se fosse cortar, mas o fazendeiro recolheu, ele falou, cara, eu não sei o que faço disso aqui. Eu falei, não, deixa um tronco aí pra gente assar a carne. E assim, eu tenho um gosto da carne na boca, porque é um negócio assim que não dá pra explicar. Cara, aquilo Fazer numa fazenda, uma carne dessa, de um boi específico da região. Pode chegar. Assado na lenha de aroeira, que é um negócio que já dá aquele aroma sensacional. Então, assim, são essas experiências que são muito A lenha de aroeira não solta resina?
Pode ser que solte, não sei. Mas talvez pelo tempo Às dela. vezes isso fez a carne ficar boa. Não, talvez pelo tempo não dela, que você tomar. falou que era lenha Não é. antiga, né? Lenha antiga, de mais de 100 anos. Lenha Hein, antiga. Ela tirou a cerca da fazenda, falou, ó, não sei o que fazer, eu não vou jogar fora, enfim. Às vezes por artesanato, Não, porque tem determinadas madeiras que você não pode usar a resina. Não, Você lembra do Nossa Pitada? Eu acho que a gente conseguiu fazer 2 edições. E eu estava até conversando com o Ângelo esses dias. Cara, não tem um órgão que protejam os profissionais de cozinha. Pelo menos aqui em Goiás. Não, Não tem tem. um órgão, mas assim, primeira outra coisa, a fogueira da vaidade é tão forte que eles não vão ser unidos. Já começa na classe, tá? Então a fogueira da vaidade. Então assim, aquela coisa assim, André, deixa eu te cortar um negócio. Só eu lembrei. Foi semana passada. Rolou alguém falando assim. Não era um episódio, não sei, uma live e tal, falando assim. Vida fora da cozinha. Era a live dessa pessoa, um curso que ela tava vendendo. Acho que vocês imaginam quem seja. Eu falei, vida fora da cozinha. Essa pessoa entende. Nunca pisou em uma. Nunca botou a botona de couro preto com ponta de aço pra ir lá. Aí, eu vou explicar pra vocês. Eu vou imitar essa pessoa. Gente, eu vou explicar pra vocês como funciona a vida fora da cozinha. Cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, assim... A vida da cozinha, ela é corrida. Ela vai te transformar numa pessoa que vai ter mais intimidade com o pessoal da equipe que trabalha com você do que com a sua própria família. Aí vem uma pessoa de fora, esses Aldeia do Vale, Jaó, Setor Bueno. Alfavela. Mas peraí. Não, calma. Vida fora da cozinha, você vai lavar prato, limpar panela e raspar a chapa. Não, é vida fora da cozinha. É uma pessoa que fala que é chefe, calma, ela é chefe. O que vocês acham? Ai, gente, chefe de calma, terror. não. O que vocês acham desse... vamos botar um pi. O que vocês acham de pessoas que prometem, tipo, vou te transformar num chefe, sendo que nem a faculdade dá essa dinâmica? A transformação está dentro da gente. E o que vocês acham de EAD, educação à distância, cursos à distância de gastronomia, sendo que nem faculdades que têm laboratórios conseguem passar? Quando você tem uma base, funciona. O Nildo Rocha fez isso, né? Ele fez Lohan, em São Paulo, e fez EAD também. O Nildo Rocha é um dos ícones da gastronomia brasileira. Está em João Pessoa, na Paraíba, dono do Cozinha Rocha. É um cara que valoriza a cozinha sertaneja, enfim, com tratamento, com técnicas de cozinha francesa. Lohan, muito elogiado pelo Lohan, tem um documentário dele, acho que até no GNT, na época como tem da Roberta Sudbrack, de vários. Ele é um dos caras dos castanhos, Sim. Né, também, enfim. Mas, cara, Perdi. Você ama o Não, Lohan, ele tá falando velho. sobre a questão do EAD. Eu vou Não, entrar... EAD, é assim, o EAD. Ai, tudo EAD é uma preguiça, né, de EAD. Não, eu vou É tão contar. bom ver a vibe, a questão, sabe, a tal da live, a coisa canseira. Eu dou palestra, eu pode botar 500 pessoas na minha frente, é que nem teatro, você vê o pulso, ainda pulsa. A plateia pulsa. Tem a energia, interação. Você vai, interação, bate-bola, vem, entendeu? Tem coisa que eu não sei, tem coisa que você sabe. Você E a não gente fez vai botando- faculdade. A gente abre o caldeirão e vai jogando todo mundo dentro, e vai temperando, e vai. André, você não fez faculdade, mas o Ângelo fez. E ele fez, pra mim, a melhor escola. Tinha você, a Cris Isaac, a Dani, Dani Andrade. a Dani Andrade, Emiliana. a Emiliana. Então, assim, pra mim, Bruxas do bem. cara, se eu for nomear meus professores, eu vou olhar pra eles E a assim. Dani tem uma coisa... que a Emiliana é mais muito, né, Jagatar, que tem aquela pegada mais assim, a gente é mais macro e tal, que tem aquela pegada. A Dani, ela tem uma coisa da disciplina, da técnica francesa, da cozinha, da didática, da voz. Não, a Dani é Ela linda. chega e O jeito aborda, que ela chega pra entendeu? conversar com ela você, chega ela... e fala assim, vambora, faz isso. Gente, vamos fazer assim.
Existem maneiras de pedir, maneiras e maneiras, né? E hoje tá assim, hoje como todo mundo tá mimimi, delicado, muito cozinheiro Nutella. Né? Essa pessoa da live que eu falei da vida fora da cozinha, ela tenta ser uma Dani. Não é um filtro, não. Não consegue ser uma Dani. É um filtro, não. Agora eu vou levar para outro lado. Vocês que amam meio Eu falei que o artístico. papo era ácido. Entendeu? Mas tem que Acidez ser. tem que Eu queria Mas fazer tem uma que ser. pergunta para ele, que ele falou sobre a cozinha francesa. Aí, na verdade, é para os dois, né? A culinária, ela anda. A culinária, ela anda. Eu vou... Na verdade é o seguinte, a pergunta é que a culinária ela anda passo a passo com a evolução da humanidade, Sim. né? A comida, né? A comida. A descoberta do fogo, a transformação Exatamente, do a fogo, transformação do fogo. tudo. Você começa a cozinhar os alimentos, muda inclusive. Existem estudos que identificam inclusive o processo de criação de mais neurônios e de interligações neurais com o processo de cozimento dos alimentos. Sim. Que aí você absorve. Mais à frente já vem quando vem a cozinha francesa. Era essa parte que eu queria a Revolução entrar. Francesa que vem esses chefes. Quando entra aquela Guilherme Savarin. Nouvelle Cuisine, não? como é? A Nouvelle Cuisine já nos 70. Pois é, que quando Paul começa a Bocuse, se transformar- Paul Bocuse, uma releitura da cozinha francesa. Paul Mas lá Bocuse. atrás, quem criou a base das técnicas, o molho bechamel, né, as bases, os molhos madres, né, os molhos, as técnicas, o processo, né? Bem lá atrás, a fisiologia do gosto Sim. é um livro que aborda isso. Já no Velho Cuisine, que é Paul Bocuse, a família Troisgros, Sim. né, que a gente tem no Brasil o Claude Troisgros, mas era o seu Pierre Troisgros, né, que é um também dos ícones, né? Então, assim, eles construíram uma outra forma da Exato, cozinha. ele- Aí vem os anos 90 e vem os espanhóis com a redescoberta da cozinha, e vem Ferran Adrià. Ao mesmo tempo tem o Hervé Diz, que é um francês pesquisador, um cientista francês. O Boturo que ele também. deixava essa história da panela de pressão, de tudo. Ele junta a química com a culinária, que era ele era um cientista que gostava de cozinhar. Que é aquela cozinha que eles E aí ele chamam- vai e encontra o Ferran Adrià e funde essa cozinha que vem do El Bulli, Molecular. Cozinha molecular. que transcende, né? Que Mas eu transcende. vou voltar um pouco mais, que a questão, na Mas verdade... os espanhóis fugiram. Só um exemplo. Pegaram a manteiga da cozinha francesa, a manteiga, e adicionaram um bom azeite. Sim. Que antes era só manteiga. Não. Aí vem a Nouvelle Cozinha, reduziu a manteiga. Aí vem os espanhóis e fundem a questão azeite. do azeite, que vem a cozinha do Mediterrâneo, que França também está interligada, mas o francês é muito tradicional. Mas aí eu vou voltar um pouco Era só atrás, que é o seguinte, você estava falando Desculpa. Meu Depende. avô falava que era o seguinte: os franceses pegaram tudo que os italianos criaram, substituíram o azeite por manteiga, fizeram porções pequenas e cagaram no rolê. Não, calma. Mas sim, esse Deixa era eu meu voltar avô aqui que era pra minha italiano, pergunta. desculpa. Vou voltar aqui para minha pergunta. Bairrista. Vou voltar aqui para minha Bairrista. pergunta aqui rapidinho. Você estava falando, né? Tem aí o Bocuse e tal, essa valorização da cozinha e tudo. E aí, final dos anos 70, anos 80, entra uma mulher americana. Aquela Julia Child. Julia Child. Anos 70. E transforma tudo aquilo Eu conheci numa Julia cozinha. Child, darling. Nossa, isso é um I'm privilégio. sorry. Entendeu? Desculpa, A isso é Julia um Child, privilégio. eu morei em Boston, a Julia Child morava em Cambridge. Pois é, ela transforma E aí aquilo numa depois- cozinha simples, numa coisa caseira. Mas a Julia Child, o marido era embaixador Exato, americano, é. pá, na França, ela vai, sei lá, perdida à toa, Exato. foi estudar gastronomia e pegou, e ela foi a primeira, ela era alta, É, a mulher corcunda. 2 metros A de Meryl altura. Streep fez ela idêntica. Eu atendi Julia Child 2 vezes nos anos Nossa, 90. cara, isso é privilégio. E era aquela voz dela, a Meryl Streep faz ela idêntica no filme. Como é que fala? Julie, né? É, Solego, Julia e era Julia. isso aí. Né? Julie e Julia. Julie e Julia. Isso. Exatamente. E a Júlio. a Júlio. E a Julia Child trouxe essa Nouvelle Cuisine dos anos 70 para a América. Aí depois veio o James Bird, né, que tem a Fundação James Bird. Depois, aí veio veio os ultras contemporâneos, que já foi o Thomas Keller, do The French Laundry, né, que é na Califórnia, no Napa Valley, que era um restaurante que foi criado dentro de uma lavanderia, de uma lavanderia de roupa. Por isso que chama The French Laundry. Né? E por aí foi. Né? Pois é, porque ela populariza aquela cozinha francesa. Ela trouxe porque americano não sabe, não tem cozinha americana. O que tem de cozinha americana? Americano é um Porra país nenhuma. que foi
colonizado, né, por ingleses, é um mosaico do planeta. Então nós temos Chinatown, nós temos a cozinha italiana, a gente tem, a gente Não, a Little cozinha Italy. do Sul é a influência francesa dos canadenses que foram para lá. Tem, mas aí tem a cozinha do Sul, depende do Mississippi, aquela região New Orleans, tem essa cozinha meio... tem o Mex-Tex também, essa fusão do guacamole com tomate, né? Que é um mexicano que quer morrer. O avocado, que foi criado por um austríaco que era imigrante nos Estados Unidos para gerar money. Vamos aproveitar que a gente está falando de Estados Unidos. Eu tenho uma certa experiência, né? Para falar de donos de restaurante, que eu esbarrei na minha vida. E, assim, a gente entrou em muita latada. Mas faz parte. Não, tá tudo calma, bem. não tô reclamando. É porque eu peguei cada dono A que eu gente não é conheci. Nutella, a gente é hardcore. calma, Esqueceu? Eu peguei cada dono de Só pra lembrar. É como se diz no goiano, é origem. Eu peguei cada dono de restaurante, eu dei o nome de um blockbuster. Só isso. E vou Ele fazer a fez- descrição. É assim, ó. Tem um dono de restaurante que é o Titanic. Que é o capitão que convence de alguma maneira a ficar no barco afundando junto com ele. Ele te convence. Miopia empresarial. Tem o Forrest Gump. Ele faz de bobo o tempo todo. Ganha E corre a dos problemas, grana, e corre dos Ele ganha a problemas. grana, corre de leste a oeste, de norte a sul pra não te pagar. Tem o Curtindo a Vida Doidado. Bem, Tem, é o playboy que ganha o estabelecimento do pai rico pra ficar enchendo a cara a noite inteira dos amigos. Nossa, tem. um cortejo de piriguete e muito Red Bull na mesa e vodka. Combo de combo. piriguete. Não, agora é a Exatamente. gin tônica. Tem, Agora a moda é gin tônica. tem um Não, mas eles vão Aladdin. agora é pra nós, eles vão demorar a chegar. Eles são meio Rubinho Barrichello, chega depois. Chega depois. Eles chegam depois, eles esperam a gente, né? Tem um Ó, também Aladdin. pandemia. Eles vão descobrir agora. Tem um Aladdin. Acho que você tá ali só para atender os desejos dele. Tem a Maria Antonieta. Eles são similares ao Curtindo a Vida Doidado. Fornece aos clientes e a si mesmos os melhores pratos da alta gastronomia, mas para os funcionários ele dá uma comida pior que lavagem. Da migalhas. Tem o Férias Frustradas, geralmente é restaurante familiar, onde todo mundo trabalha no local e ninguém tira férias. Não, e acaba tendo aquele programa da tarde, bate-boca de família. Os Exato. casos de família. Esse é o restaurante familiar, o perfil é caso de família. E aí, Trazendo mas um o caso de pouco- família não é um blockbuster. Não, mas será? Não. Sim. E, muito mais do que nada. e aí vem os mercenários, que geralmente é o cara que ele vai te dar os melhores equipamentos, ele vai querer a melhor equipe, você vai ter que fazer o melhor trabalho e te pagar uma migalha. E vai se matar por isso, né? E tem o Ghost. É aquele cara que só põe o dinheiro e nunca aparece. Vamos entrar num assunto aqui que eu estava conversando nos bastidores com o Ângelo ali. Cara, essa coisa da influência na cozinha, né, da influência dos pratos e tal, é uma dúvida pessoal. Você pega o seguinte, estava falando isso com ele ali fora. Você tem aqui em Pirenópolis uma festa, que são as Cavalhadas, que é uma festa tipicamente europeia. De origem... De mouros e Exato, cristianos, De mouros e é. cristãos e tal, não sei o quê. E aí você Os tem... cristianos foi ótimo. Não, mouros e cristiano. cristianos é um prato Faltou cubano. os Ronaldos. Não, mouros e cristianos é um prato cubano, mouros e cristianos. Aí você Então, tem o seguinte, cara. cristi- Você tem a galinhada, André. Bate, essa não é incrível. Bate aqui, bate. Ah, metaleiro. Deixa o Wanda, vamos lá. Você tem a galinhada, cara, que ela é feita com a cúrcuma, né, com açafrão da terra, com a galinha, mas o processo de feitura é quase similar ao da paella, né, espanhola. Você só substitui os ingredientes. O arroz Então, de puta rica, uma exato. mistura de galinhada com carreteiro, com arroz Então você tem Marisabel. essa mudança, como é que se diz, essa metamorfose dos pratos de acordo com os lugares que eles vão. Você vai modificando isso. Por exemplo, o pão francês é brasileiro. Na França não existe pão francês. Né? Na Bahia também não. Na Bahia chama cacetinho. Exatamente. Aí eu sou padeiro. Eu fiz o curso do Shimura, cara, Ninguém te intuitivamente. Não, porque eu Ninguém tava te falando... perguntou. Você fez o curso do Rogério Shimura? Fiz. Ah, legal. Essa coisa que você estava falando da intuição. Cara, Fiz o do eu Diego tenho Lozano, nem referência. por isso eu falo que eu sou Eu chocolate. tenho referência do seguinte, da minha avó que fazia pão com aquela
a massa madre, que ela chamava era massa madre, né? Que era o levain, né, no caso. Mas ela fazia a massa madre, né? E eu tinha referência da minha avó fazendo pão. Sim, mas veja bem, a massa madre, depois, a gente teve um processo de industrialização dos alimentos, né? Que a gente tem, que vem da década pós-Segunda Guerra Mundial, né? Aí quando vem os eletrodomésticos, vem todo o movimento. E aí até o processo de fermentação você industrializa ele. Mas o que eu estava te falando, aí Sim, mas agiliza. É números, é processo. Exato. Só que eu vou te fazer um parênteses. Está voltando agora o resgate da gastronomia, que a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Sobre o resgate da gastronomia. Não, eu estou querendo entrar nisso mesmo. É nisso? O pão, os pães hoje tem muita fermentação natural hoje. Exato. Está super em voga, sourdough. Exato. Né? Tem o Gustavo Young fazendo em São Paulo tartaruga. Tem a Manhã Machado fazendo aqui a La Farine. Né? Tem várias situações usando farinha bagatelle que fazia francesa. Exato. Croissant. Comer bem é uma conquista, não tem volta. Tá? Então, assim, as pessoas estão aprendendo a comer no Brasil. A gente está vendo o movimento, a gente teve a fase das cafeterias, como cresceu. O brasileiro aprendeu a tomar café. A gente tem clube do café. Ele aprendeu a tomar vinho. Pô, um país tropical tomar vinho. Não, você produz vinho na Bahia. Produz aqui em Goiás, em Perinópolis, do Marcelo, ali na Você conhece um documentário chamado Mondovino? Sim. Pô, naquele documentário eles fazem uma prova cega, rapidão, eles fazem uma prova cega com alguns enólogos, enfim, europeus, e aí o cara elege como um dos melhores vinhos, que ele tomou um vinho que é produzido por um sertanejo no Vale do Rio São Zé de Francisco. Camargo. Mas aí que está o lance, depende o vinho, depende o produtor, depende do terroir, que é essa combinação microclima, terra, sabe? Que aí você 6 horas sabe quais de são sol, os nutrientes que vão para a uva. E na verdade no Brasil nós estamos produzindo agora bons azeites em Minas, como nós produzimos cafés maravilhosos, entendeu? Incríveis. Cara, mas eu descobri o que era azeite quando eu fui para a Grécia. Você vê que aí mudou que muito hoje. Mas mudou muito. Mas é mediterrâneo. Você não tem pé de oliveira aqui em Goiás. Não tem pé de oliveira aqui. Agora que está começando, de 8 anos para cá, o Rui Melo é um dos produtores que mora aqui em Goiânia, né? Que é colecionador de arte. Ele está começando a produzir azeite numa cooperativa em Minas Gerais. Os nossos queijos de leite cru, nossos queijos brasileiros. Os queijos serranos. Nós temos queijos serranos, nós temos excelentes queijos. Né? A gente tem queijo de ovelha, a gente tem chèvre, a gente tem roquefort, produzido no Brasil. A gente tem o Stefan, que produz aqui em Corumbá inúmeros queijos, inclusive um gruyère incrível. E isso tudo veio já da pergunta que você tinha feito, o André entrou, dessa mudança, essa mutação que sofre a culinária internacional, não só aqui. E o Brasil hoje, que é o que o André falou, falando que não está tão ligado às coisas de fora, o Brasil acende as atenções para tudo. Esse lance do terroir, a gente tem coisa aqui que não tem lugar. O Brasil, a gastronomia brasileira... Os cozinheiros daqui estão num nível assim que não... a gastronomia brasileira, nós somos horário nobre, tem 3 anos, 5 anos. Cara, a gente está... Nós ganhamos a última feira, Fromage Fair, em Paris, ano passado, nós levamos 16 medalhas ou 14 medalhas, um monte de medalha, e assim, sem apoio do governo, entendeu? Sem apoio de nada, de merda nenhuma, desculpa. Não, cara... Né? Mas assim... Não tem apoio. A galera levou os queijos embutidos, jogaram no avião embaixo, levaram e trouxeram os medalhas para o Brasil. Então a gente tem a síndrome de vira-lata, né? A gente tem uma lei de Gerson, né? Vai levando. E assim, mas o povo quem trabalha sério, quem pesquisa a fundo, tem o Rafael da Serra da Bocaina, o Rafa Bocaina, que largou tudo. Tinha um programa na Sony, morou aqui em Goiânia, meu amigão, produz porcos criado solto com alimentação XYZ, ele aproveita do focinho ao rabo. Ele vende para Jefferson Rueda, na Casa do Porco, para Alex Atala, ele produz os embutidos, os pastrames, enfim, tudo ele produz muito bem. Então a gente tem o pequeno produtor. Você vai no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, o cara que tem uma fazenda, uma família de italianos que produz um queijo com um vinho branco, um exemplo, eu estive lá, pessoalmente. Ele troca informações com o colega do lado da fazenda. É diferente do resto do Brasil, o goiano principalmente, que tem essa coisa, não vou te falar, não vou te contar. Então eles trocam informações. Eles compartilham. Tem espaço para todo mundo. André, você pegar essas descobertas, você pensa o seguinte, cara, eu morei na Bahia, e eu tenho uma amiga que a avó dela veio da Itália na Segunda Guerra, e ela veio com um dos poucos navios que parou na Bahia. Teve um navio de italianos que parou na Bahia. E eles foram para a região central da Bahia, chamada Jaguaquara. Fica próximo de Jequié. Jequié é chamada da Cidade do Sol, porque é uma cidade muito quente.
Jaguaquara está a uns 120 quilômetros de Jequié. porque eles não conhecem Goiânia. Clima europeu. É clima europeu, Sim, são sim. serras e montes. E foi Por ocupado enquanto, né? esses- Com o aquecimento global Por isso pode enquanto, mudar, né? exato. Sabe Foi disso. ocupada por esses italianos. Ela produzia vinhos, queijos, produzia molhos de tomate no quintal dela, no interior da Bahia. Ela fazia uma pizzella, que é Posso fazer um parênteses? Mas tem muito italiano que produz molho de tomate muito ruim. Não está Tem. fazendo... Mas é que deixa eu te falar, entrou o brasileiro e botou a pizza brasileira nossa, a nossa ginga. Não estou falando pizza com 700 coisas, não. Mas a gente tem uma capacidade, todo mundo é capaz de cozinhar. Nós, brasileiros, você filho de imigrante, eu sou filho de nordestino, esse mosaico, essa riqueza é uma coisa de louco. E quando você faz o que gosta, você desmuda, você vai Seguinte. embora. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Eu vou ter que cortar vocês, Por quê? infelizmente. Porque a gente só tem 1 hora. Só 1 hora? Mas vamos fazer Então, um uma hora acordo? a gente volta? Vamos fazer um acordo? outra Vamos fazer hora. um segundo programa? Para a gente tratar das coisas que não finalizaram? Vamos lá. Podemos? Desculpa. Fazer um segundo programa para tratar. Porque eu acho assim que tem muita coisa para a gente tratar, a gente não entrou em tudo. Eu acho que A gente for falar da arte. A gente tem que fazer e uma... aí a gente vai expandir para. Vamos fazer uma série. Cara, a gente não Vamos. falou nem de Uma música. série. Porque na verdade é o Se for seguinte. falar de música com o André, Não, enfim, de banda, aí nós vamos. Na verdade é o mais seguinte, outra pauta. Fazer de artes plásticas, vamos falar de A, cinema. a ideia do Pavê e Ouvir é isso aqui, é um bate-papo. E a gente não tem muito um padrão do que vai fazer a seguir. Isso. Então, assim, isso aqui pode se tornar, inclusive, uma coisa mais frequente, se vocês aceitarem, da gente fazer Eu super até aberto. pequenos episódios tratando de coisas Vamos específicas. continuar, vamos é o falar seguinte, disso. então, Vamos pontuar com o sentido mais amplo da arte. Turismo gastronômico, Turismo viagens, gastronômico, né? a Música para relação comer, da música. comida para ouvir. Você sabia que um dos maiores produtores de vinho artesanal orgânico hoje da Califórnia é o vocalista do Tu? O James Kennard Meyer? É Tem só o muito assunto seguinte, pra é porque já tá estourando tempo. Sim. Isso. E eu quero, assim, eu guardei uma surpresa, porque eu quero a assinatura de vocês dois, porque eu tive meus 2 empregos graças a vocês. E eu trouxe os meus 2 primeiros Você não teve cardápios. emprego, graças a Deus. Abri a porta, você conquistou. Calma. Foi você, não Eu foi quero a eu. assinatura de vocês dois no cardápio dos lugares que eu trabalhei. Ah, E eu trouxe. nossa, Cappuccino Paris. Foi aqui que eu dei uma bronca nele. Deu um Aí sim, Isso aqui... Ah, aí sim. E ótimo. Que massa. Fala, não deixa não, é aberto. porque senão eu vou começar a chorar. eu sou Chora, chorão. Não, não vou não. Chora. Não, galera, é o seguinte, eles vão fazer aqui essa homenagem para o nosso nobre Pavel. Ia ser mais legal. Tá, vou A gente chegar lá. agradece a audiência de vocês, agradece quem ficou aqui até o final. Pedimos novamente, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem nas redes sociais e a gente vai fazer outro programa com os dois, com certeza. Tenho certeza que vai vir aí algumas outras coisas, talvez alguns hotspot aí, algumas coisas mais específicas para tratar com os Hotspot dois. é lindo. Né? E valeu, obrigado. Vocês nóis. dois estão convidados sempre que quiserem, agradecemos Estaremos imensamente. aí, com certeza. E para nós foi um grande prazer receber vocês dois A gente aqui. agradece e tamo junto. Só marcar. André, suas considerações finais. Nunca coma obrigado. pizza pela borda. Cadê aquela câmera ali? Isso. Fale Entendeu? para essa câmera aqui. Nunca coma pizza pela borda. E sobre ketchup na pizza? Ketchup na pizza? É. Ah, ketchup é outra coisa, menos na pizza. Né? E por último, o arroz vem em cima do feijão ou o contrário? Ah, vem side by side. Galera, obrigado. Valeu. Cara, sei lá, Obrigado. eu tô recebendo Um orixá. Um orixá. Tá. Sei não, obrigado. Saravá. Obrigado, um É nóis. abraço. Axé.